E aí galera, beleza? Aqui é o Kairid e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando como configurar e como utilizar o programa Open Broadcaster, que pode ser utilizado tanto para fazer live streams como para fazer gravações diretamente no HD. Então a gente vai começar aqui, galera, com a interface, ok? Bem aqui no meio vocês têm um preview do que vocês estão no momento capturando ou enviando, e eu vou inclusive desativar o preview aqui, ó, botão direito preview enable view. Eu vou desativar o preview para não ficar essa repetição chata aí no meio, tirando a atenção, galera. Então, aqui bem na esquerda vocês têm as cenas de vocês. As cenas são grupos de sources, e sources são as entradas de áudio ou vídeo. Então, por exemplo, tu pode ter uma entrada do teu monitor, tu pode ter uma entrada da tua webcam, isso são sources e aí tu pode agrupar elas em cenas. E isso facilita muito para tu fazer live stream, como por exemplo, tu tem uma cena onde tu quer que as pessoas possam te ver enquanto tu joga, só que, por exemplo, sei lá, se tu vai se ausentar um pouco, tu não quer que as pessoas vejam a tua sala, aí tu cria uma outra cena, como por exemplo essa wait, em que tu tem, por exemplo, uma imagem ou um vídeo passando ou qualquer outra coisa. Então tu pode dividir em cenas e aí dentro dessas cenas tu pode ajustar as tuas sources. E eu vou aqui rapidamente ativar o preview, galera. E aí vocês podem ver que eu tenho aqui duas coisas no meu preview. Eu tenho o Monitor Capture, que quando eu desativar, ele vai desativar a captura do monitor, vai ficar preto, vai ficar apenas a minha webcam, que é a outra entrada que eu tenho aqui em Sources. Então se eu desativar também, vai sumir a minha webcam, galera. E aqui vocês podem ver que eu tenho a entrada do meu microfone e eu tenho a entrada do som do meu computador. Eu posso inclusive desativar isso aqui, porque eu não estou gravando nenhum áudio do meu computador, eu estou gravando apenas o meu microfone, galera. E aí aqui eu tenho, na verdade, uma source ainda para capturar jogos. Então com essa source aqui tu pode capturar qualquer jogo que tu quiser capturar. Lembre, galera, se vocês tentarem capturar um jogo e ele tá ficando a tela preta quando o jogo é em full screen, a única coisa que vocês têm que fazer diferente é que vocês têm que abrir o Open Broadcaster em modo administrador, porque quando vocês não abrem ele em modo administrador, ele não tem as permissões necessárias para capturar o jogo. Então quando vocês rodam ele em modo administrador, para mim pelo menos, galera, eu nunca achei um jogo que ele não conseguisse capturar em modo administrador. Se ele não captura, o problema geralmente é porque ele não está rodando em modo administrador, galera. E vocês podem ver que eu tenho aqui uma outra source de Window Capture, que eu posso capturar uma janela inteira. Eu posso capturar uma janela de um programa, por exemplo, eu quero apenas a janela do Google Chrome. Aí tu pode usar o Window Capture em vez do Monitor Capture, que pegaria todo o monitor. E eu acho que é isso para a interface, galera. Aqui tem alguns botões que são explicativos. Ó, se eu clicasse em Stop Streaming, eu pararia de fazer essa gravação que eu estou fazendo agora. Inclusive, vamos de novo desativar aqui o preview. Aqui no preview tem algumas opções. Então, por exemplo, 1:1 mode ele vai deixar o tamanho em 100% no mesmo tamanho do que está sendo capturado. Então vocês podem ver aqui que os botões de repente ficaram todos do mesmo tamanho, porque ele está mostrando a gravação em tamanho 100%. E não em tamanho a caber tudo no teu tamanhozinho de preview. E eu vou desativar ele aqui. Opa, o que eu fiz? É aqui. E aí aqui nesses botões aqui tem settings, que é o que eu vou falar daqui a pouco, galera, que são as tuas configurações gerais de cada profile, para tu fazer stream, ou para tu gravar no HD, ou seja lá, qualquer que seja a configuração que tu queira naquele momento. Aqui em editar a cena, tu clica em editar a cena e aí tu pode mudar de lugar, por exemplo, a webcam, ou diminuir o tamanho dela. E em Global Sources tu pode adicionar umas sources que tu utiliza mais para tu não ter que configurar elas cada vez. Caso tu queira depois adicionar ela rapidamente numa cena, tu pode adicionar elas das Global Sources. E também plugins, tu pode então ativar ou desativar ou instalar plugins. Uma coisa bacana sobre o Open Broadcaster é que ele permite então que tu instale uma variedade de plugins, né, galera? Então, eu só quero mostrar isso para que fique bem claro, galera. Eu vou ativar mais uma vez o View, galera, e eu vou botar aqui, ó, Monitor Capture, ok? Eu vou dar editar cena. Então isso me permite mudar o monitor de lugar, galera, a minha cena de lugar. E aí vocês podem também mudar o tamanho dela. E uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, que é interessante eu dizer, é que segurando o Alt vocês podem cortar a cena. Ela não vai diminuir, ela vai cortar.
Então, se vocês quiserem, tipo, eu estou fazendo isso com a minha webcam no momento, porque normalmente ela é widescreen, mas no momento ela está mais quadrada. É porque eu fiz isso com ela, galera. Eu cortei a minha webcam para cortar as bordas dela fora. E se vocês segurarem Ctrl enquanto vocês estão mexendo, desculpe, se vocês segurarem Shift enquanto vocês estão mexendo, vocês podem sair da escala, porque se vocês não segurarem Shift, ele obriga a vocês manterem a escala perfeita. E aí, então, vocês podem depois, se vocês quiserem voltar ao normal, vocês podem clicar com o botão direito no Monitor Capture, botar Position, Size e botar Fit to Screen. Aqui galera, desde que vocês entendam o mínimo de inglês, vocês vão saber o que cada opção faz. É bem tranquilo, galera. Vou então aqui mais uma vez desativar o meu Enable View, já desativei umas 20 vezes. E mostrar aqui para vocês o que eu uso e o que faz cada coisa nas settings. Bom, galera, settings, linguagem, eu gosto de deixar o meu em inglês, sei lá, preferência. Aqui vocês têm os profiles de vocês. Vocês vão ter tipo o profile inicial e ao modificar o nome desse profile, vocês têm duas opções para fazer com esse nome. Vocês podem ou adicionar um novo profile com esse nome ou renomear o profile atual que vocês tinham modificado para esse nome. Então, eu não quero isso. Eu quero aqui, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o meu 1080p 60, ok, galera? Esse é o meu profile utilizado para gravar no HD, mas eu vou falar também como é que tu faria se tu quisesse fazer uma stream. Então eu tenho aqui encoding, galera. CBR, tá? Usem CBR, basicamente. Significa que é constante os bits que vocês escolheram. Eu acho que tanto para live stream quanto para gravar no HD, CBR é melhor. Quando não tá CBR, pode variar quanto que tu está usando. Por exemplo, se tu botar 50.000 e o programa acha que tu não precisa de 50.000, ele vai dar menos, ou seja, ele pode diminuir a tua qualidade. E depois, para tentar manter, ele vai dar mais. Resumindo, galera, deixem CBR, CBR é o melhor, porque sem CBR ele vai ficar em alguns momentos com a qualidade menor do que vocês querem, e em outros momentos ele pode passar do limite que vocês colocaram, galera. Então, simplesmente põem um CBR que é melhor, ok? CBR pedem, vocês podem desativar se vocês querem mudar o bitrate no meio da stream ou no meio da gravação, o que também é pouco provável, então ativado. Ok, galera, e eu vi em algum lugar que é ideal tu colocar o teu buffer size com o dobro da tua bitrate. Porém, galera, eu só faço isso para gravar no HD, porque no HD não importa o tamanho dos teus arquivos, desde que esteja dentro do limite do que o teu HD consegue escrever por segundo, o tamanho basicamente não importa. Em live stream é diferente, porque em live stream o tamanho da stream tem que ficar dentro do tamanho que a tua internet consegue enviar, e esse é o grande problema de live stream, né, galera? Obviamente, tu está enviando na mesma velocidade que tu está gravando, e por isso tu tem que deixar um tamanho mais dentro dos limites da tua internet. Então eu vou botar aqui, por exemplo, sei lá, pode ser isso aqui, que é um dos meus perfis que eu uso para fazer live stream, e vocês podem ver que eu uso 2.400 e eu não mexo no buffer size, porque não tem porquê, galera, eu preciso que o tamanho seja 2.400 quando eu estou fazendo live stream, então eu não mexo nisso. Inclusive eu diminuo a qualidade do som para 128, uma coisa que vocês podem ver que quando eu vou gravar no HD, eu não faço, né, galera, eu permito que seja 320, porque, mais uma vez, o tamanho no meu HD não importa, eu tenho aí bastante espaço no meu HD. E ele escreve rápido, o que é diferente na live stream. A tua live stream vai ser enviada pelo limite máximo da tua internet. Se tu colocar um tamanho maior do que a tua internet consegue enviar, a stream vai começar a travar. Uma dica que as pessoas dão para uma velocidade para tu escolher na tua live stream é 75% da tua internet. Eles geralmente dizem isso. Eu tenho 3,5 MB de upload, galera. Porém, quando eu faço live stream, eu uso 2,5, que é um pouquinho menos do que 75%. Porque tu tem que pensar que o que sobrar da tua internet, o que tu não estiver usando para fazer live stream, tu tem que poder usar no teu jogo, para não ficar lagado, e tu também tem que lembrar que a tua internet pode não ser tão constante, que é o caso da minha. A minha não dá 13,5 sempre, a minha dá 13,5, mas às vezes ela cai para 13,100, às vezes ela cai para 13,400, sem falar que eu tenho que poder jogar ao mesmo tempo também. Então eu quero que quando der essas caídas, nem o meu jogo, nem a minha stream trave. Então eu costumo usar 2.500, galera, assim, mesmo quando a minha internet não é do jeito que ela tem que ser, não costuma nem travar o jogo, nem a minha stream, galera. Então, mas ainda assim, eu uso menos do que 75% para fazer minha stream, mas as pessoas recomendam que tu use cerca de 75%. Aqui nas Broadcast Settings, galera, eu vou, mais uma vez, quando tu quiser gravar no HD, não tem mistério, você pode pôr aqui File Output Only, ok? E aí tu põe a tua pasta e põe as hotkeys que tu quer. Por exemplo, quando eu clicar F9 vai começar a gravar. Quando eu clicar F9 vai parar de gravar.
E eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz quando tu quer fazer uma live stream, galera. Aqui, ó. Quando tu vai fazer live stream, tu tem que selecionar o serviço, ok? Que pode ser desde YouTube até Twitch, até algum outro serviço. Aí tu pode escolher o servidor do serviço que tu selecionou, galera. Eu, no caso, galera, é o melhor que vocês podem fazer aí testando, ser bem sincero, galera. Então, quando vocês acharem um que funciona bem para vocês, vocês mantenham aquele. A stream key vocês têm que pegar do site de vocês. Então, eu, no caso, eu estava fazendo então um stream para Twitch. Então, a Twitch me passou uma stream key que eu tenho então que colocar no programa. Auto-reconnect significa, caso a stream caia por causa da internet, tu quer ou não que ele tente auto-reconectar. Eu botei que não. Delay da stream, por exemplo, tu tá fazendo uma stream e tu não quer que alguém, sei lá, tu não quer que alguém veja a stream e possa, por exemplo, te matar no teu jogo, caso for um jogo multiplayer, aí tu pode colocar um delay de stream. Minimize Network Impact, ele vai fazer o máximo para diminuir o impacto na tua internet enquanto ele faz a stream. E aqui, Save to File, tu pode, além de fazer stream, tu pode mandar ele gravar no teu HD a stream que ele está fazendo, galera. E também, mais uma vez aqui, as stream hotkeys. Ele está, inclusive, me dizendo que o meu OBS Settings não está otimizado. Mas beleza, galera, isso aqui é um profile antigo, faz tempo que eu não uso ele. Aqui em vídeo, galera, uma coisa importante, ok? Eu, por exemplo, eu tenho a Intel HD Graphics 4000, que é a placa gráfica ou o adaptador gráfico do meu processador, galera. Mas uma coisa importante a se dizer é que esse processador gráfico não suporta o Game Capture. Então, por exemplo, se eu selecionar o Intel HD Graphics 4000 e tentar gravar o meu jogo em full screen, a tela vai ficar preta. Mesmo que eu rode em modo administrador, o problema vai ser que essa placa gráfica não consegue fazer esse tipo de gravação. Porque, se eu não me engano, galera, a gravação, o Game Capture usa OpenGL, ou seja, ele usa a tua placa gráfica para poder fazer essa gravação. E então a Intel HD 4000 não permite isso. Então é sempre ideal tu selecionar a tua outra placa gráfica. Com relação à resolução, galera, vai depender da internet de vocês. Qual resolução vocês vão escolher. Como eu tenho uma internet que pode fazer upload sem problema em 2500, eu costumo utilizar 720p. Quando eu vou gravar no meu HD, galera, eu costumo usar 1920 por 1080 a 60 imagens, galera. Porém, vale lembrar que quando eu gravo no meu HD, eu vou dar um cancel aqui que eu não quero que ele salve isso. Quando eu gravo no meu HD, galera, eu vou abrir ele aqui rapidamente. Eu uso QuickSync. Inclusive tem um vídeo ensinando como usar QuickSync, galera. E o QuickSync ele não afeta o teu processador. Então, lembrem que fazer uma gravação em Full HD com 60 imagens é bem pesado. Então, se vocês não forem fazer em QuickSync, eu não recomendo que vocês façam, galera, porque isso vai assassinar o processador de vocês. Como eu faço em QuickSync e o meu processador não sente impacto no desempenho, eu faço aí a Full HD 60 imagens por segundo, galera. Mais uma coisa, se vocês não estão fazendo essa gravação, se vocês não estão utilizando o Open Broadcaster com QuickSync, e o computador de vocês não está dando conta de fazer a gravação, porque o Open Broadcaster ele usa o codec X264, que é um codec muito bom, porém é um codec meio pesado para fazer a renderização, galera. Então, se vocês estão utilizando o Open Broadcaster aí sem QuickSync e o processador de vocês não está dando conta de rodar o jogo que vocês querem rodar enquanto vocês fazem a renderização, então vocês vão ter daí duas opções, né, galera? Vocês podem começar a diminuir a qualidade da gravação, o que é normalmente uma coisa que as pessoas não querem fazer, ou então, galera, utilizar outro programa. Então, a verdade é, se vocês estão, por exemplo, fazendo uma gravação, vocês querem que a qualidade seja aquela, e o Open Broadcaster e o processador de vocês não está dando conta de fazer a renderização no Open Broadcaster, galera, eu recomendo que vocês usem, então, o DxTory, porque o bom dele é que ele permite que vocês escolham o codec, e o codec X264 é um codec pesadinho, galera. Então, se vocês quiserem fazer a gravação na qualidade que vocês estão tentando fazer, no jogo que vocês estão tentando jogar, e vocês não estão conseguindo com o Open Broadcaster, então eu recomendo que vocês tentem o DxTory, galera, porque lá vocês vão poder escolher um outro codec que não é tão pesado, porque o X264 ele é um codec pesado, galera. Mas, mais uma vez, façam isso se vocês não estão dando conta. Por exemplo, se vocês têm um i7 e vocês querem gravar um jogo tipo League of Legends, o Open Broadcaster vai dar conta. Agora, se vocês têm esse processador e querem gravar Battlefield 4, talvez o processador de vocês não dê conta. Aí vocês têm que ver. Se não der conta, vocês podem então utilizar o DxTory ou eu recomendo o QuickSync caso vocês tenham, né, galera? Se vocês tiverem esse processador, vocês deveriam estar utilizando o QuickSync se vocês têm esse processador, para ser bem sincero. Aqui então não tem nenhum mistério, galera. Não façam
Uma coisa que é o seguinte, ó, se vocês querem gravar em 720p, não ponham aqui Full HD, que é o tamanho do monitor, e depois downscale, porque ele só está fazendo processamento a mais, galera. Ponham direto aqui 1280 por 720, se vocês quiserem gravar o que ele não utilizem esse downscale, porque é processamento a mais. Ponham direto a resolução que vocês querem gravar ou fazer stream aqui, e aqui o FPS da stream de vocês para live stream é aceitável até 25 imagens por segundo. Eu já vi gente fazendo stream a 20 imagens por segundo. Para fazer gravação também, tu pode fazer gravação com 25, mas eu diria que qualquer coisa abaixo de 25 começa a ficar meio ruim, galera. Eu estou fazendo em 60 mais uma vez, porque eu utilizo o QuickSync e então meu processador não sente essa perda de desempenho, e também com 60 eu posso botar uma câmera lenta ou fazer alguma coisa assim, se eu quiser fazer. Aqui no áudio, eu não quero salvar as modificações que eu fiz, porque o meu perfil já estava do jeito que eu queria. Vocês podem, então, escolher as entradas de áudio de vocês. As padrão, as que ficam aqui embaixo, nesses dois desenhinhos aqui. Então, para o desktop, vocês vão querer utilizar o default, né? Enfim, o único que vocês têm. E o microfone também, se vocês tiverem ele bem configurado no Windows, vocês podem botar default e ele vai, então, identificar o microfone e a entrada de áudio de vocês sem problema. Essa opção aqui é caso tu não queira que o teu microfone pegue sempre, caso tu só queira que ele pegue quando tu apertar uma tecla. Eu não utilizo isso, galera. Um delay para quando tu aperta a tecla, tu quer que ele grave só 200 milissegundos depois. Um botão para mutar e desmutar o microfone durante a gravação. Isso é uma coisa bem interessante, galera. Então vocês podem, por exemplo, botar uma tecla e botar essa mesma tecla aqui embaixo. E aí, então, quando vocês clicarem naquela tecla, ele vai mutar ou desmutar o microfone de vocês. Isso é bem legal quando tu está fazendo live stream, né, galera? Bem útil. Aqui tu vai fazer o seguinte, aqui o negócio é o seguinte, ó. Desktop Boost e Mic Auxiliar Boost é para aumentar o volume de vocês. Então, por exemplo, se o microfone de vocês é meio baixo, vocês podem, por exemplo, botar Boost 2. Então, o volume do microfone de vocês vai ficar 2 vezes mais alto. Porque alguns microfones são mais baixos, né, galera? Então, mesmo que o volume esteja em 100%, às vezes ainda fica um pouco baixo na gravação. Então, tu pode utilizar essa opção para aumentar algum dos volumes, se tu assim desejar. Isso aqui tu pode então atrasar um pouco atrasar um pouco o áudio do microfone, para que, por exemplo, tu possa sincronizar ele com a tua webcam. Isso é uma coisa que eu estou fazendo. O meu offset está em 250 milissegundos, porque quando eu não faço isso, o áudio do meu microfone fica um pouco atrasado com relação ao meu vídeo da webcam, galera. Então, vocês estão apenas me vendo sincronizado porque eu coloquei 250 aqui, galera. Porque no padrão ele fica desincronizado. Não gostaria de aplicar nada disso. E aqui no avançado, então, é a parte mais especial, né, galera? Como eu estou utilizando o QuickSync aqui, nada disso faz diferença. Super Fast não faz diferença, High não faz diferença, porque ele não está utilizando o X264. O QuickSync utiliza H264 e ele também não utiliza o processador de vocês. Então o processador de vocês não sente, ou no caso o meu, não sente nenhum impacto no desempenho, porque eu estou utilizando também o QuickSync, né, galera? Eu vou pegar aqui e abrir um perfil que eu utilizo para fazer stream, que é esse aqui, se eu não me engano. E eu faço então stream 720p a 30 imagens por segundo normalmente, e aí tu pode marcar aqui Use Multithreaded Optimizations, marquem isso, Multithreaded Optimizations, marquem isso que ele vai utilizar os outros threads, né, os outros núcleos do processador de vocês. Aqui a prioridade do processo que faz a stream, galera, eu gosto de usar alto, porque assim ele vai ter uma prioridade maior do que outros processos, como por exemplo o teu jogo. Isso aqui geralmente tu quer deixar padronizado, não tem por que mudar. Isso aqui é importante, galera, o CPU preset. Quanto mais para baixo, mais vai utilizar do teu processador, mais pesado vai ficar. E quanto mais para cima, mais leve para o teu processador vai ficar. Então, por exemplo, eu costumo utilizar Very Fast quando eu estou fazendo stream de um jogo como, por exemplo, League of Legends, que requer menos do meu computador. E eu costumo utilizar Super Fast quando eu estou fazendo uma stream, por exemplo, de Battlefield 4, que é um jogo que requer mais do meu computador. Então, a partir disso, tu vai basicamente dizer para o Open Broadcaster quanto do teu processador, ou quão pesado vai ser para o teu processador a stream. Quanto mais para cima, menor vai ser a qualidade da stream, quanto mais para baixo, maior a qualidade, e também, obviamente, mais pesado vai ser para o teu computador. O Encoding Profile, eu recomendo que vocês deixem em High, galera, que é um pouco técnico, galera, mas no geral ele vai deixar a qualidade melhor. Keyframe Interval, geralmente o padrão é 2, o padrão para Twitch é 2, se eu não me engano o padrão para o YouTube também é 2, então tu vai querer modificar isso de acordo com o servidor que tu está fazendo stream, mas para
Twitch o padrão é 2, galera, então é o que eu utilizo. Aqui não tem por que estar marcado, não sei porque estava marcado. Nada disso aqui eu utilizo, galera, eu deixo tudo no automático. Basicamente, se tu ativar isso aqui e modificar coisas aqui, como por exemplo, sei lá, threads, tem um monte de comandos que eu não lembro agora, galera. Tem tipo threads igual a 3, aí significa que o OpenCL só vai utilizar 3 threads. Se vocês quiserem saber as opções que existem, joguem ali no Google, galera. X264 Encoder Settings, como está escrito ali. Aí vocês vão poder ver todas as opções que existem, galera. Porém, eu, quando estou fazendo a live stream, eu costumo não utilizar nenhuma dessas opções, galera. Mas vocês podem então pesquisar e ver se vocês querem colocar alguma coisa. Porém, o Open Broadcaster e o X264, por padrão, são bons na gravação automática, galera. Aqui no áudio, galera, vocês podem então marcar essas opções caso vocês tenham um problema com a sincronização de áudio, que era uma coisa que eu estava tendo problema. Então eu coloquei aqui Mix Sync Hack, Fix Hack, que é uma coisa que eu precisei para poder sincronizar o meu microfone com o meu vídeo, galera. Vocês podem precisar disso ou não. E aqui então vai estar default, vocês podem colocar, esse aqui é o meu IP interno, galera, vocês podem forçar o IP interno de vocês. Sinceramente, não deve fazer muita diferença, galera. E é basicamente isso, galera. Aqui tem o plugin padrão, galera, que é o Noise Gate, que é um plugin que eu não utilizo. O que o Noise Gate faz? Ele faz com que caso o teu microfone dê um volume abaixo de um certo nível, ele corta o teu volume. Isso é bom para deixar o noise fora, porque geralmente quando tu não está falando nada, fica apenas o noise, por isso Noise Gate. Mas eu costumo não utilizar isso, então tudo bem. Então vocês vão ter aqui daí outros plugins que vocês adicionarem, vocês vão poder mexer nas opções deles aqui. E eu acho que é isso, galera. Falei tudo que eu poderia possivelmente falar, eu acho, do programa, galera. Vocês podem dar uma olhadinha aqui. Mostra o tempo que já está gravando, já estou gravando há 22 minutos, que é bastante tempo na verdade. Aqui ele fala os dropped frames, é sempre bom quando tu está fazendo live stream ficar de olho nisso, porque tu vai saber se a tua stream vai estar travando ou não, o FPS da tua stream e aqui quantos kbps a tua stream está utilizando. Também é legal ficar de olho quando tu está fazendo stream. Também é legal ficar de olho nisso quando tu está fazendo stream, porque aí essa cor verde aqui vai ir para vermelho caso a tua internet não esteja acompanhando, e aí tu também vai poder saber se ele está perto de dropar frame ou como é que está a situação da tua stream, galera. Então é legal ficar de olho nisso, bem legal ter isso aqui bem prático, na verdade. E eu acho que é isso, galera. Eu falei de tudo do programa que eu poderia possivelmente imaginar. Eu tenho aí esse meu outro vídeo mostrando como é que faz para tu utilizar o Open Broadcaster com QuickSync e não ter um menor desempenho no teu computador. Eu não recomendo que tu utilize o QuickSync para fazer live stream, porque eu já disse antes, ele é um renderizador de baixa qualidade. Então, quando tu limitar o kbps dele para menor, para um kbps, por exemplo, para tu utilizar para uma live stream, a qualidade não vai ser tão boa. É possível fazer, sem ter impacto no teu desempenho, uma live stream com o QuickSync, porém a qualidade não vai ser tão boa, porque ele não é um renderizador de alta qualidade. E eu não cheguei a comentar, eu acho, galera, mas é importante, quando tu vai utilizar então o QuickSync para fazer gravação no teu HD, tu tem que pôr uma bitrate muito grande para que a qualidade fique boa. Como vocês estavam vendo, eu utilizei 50.000 e o dobro no buffer, que no caso era 100.000, galera. E eu acho que é isso, galera. Obrigado por terem assistido. Deixem aí o seu like se esse vídeo ajudou em alguma coisa. Desculpe que eu só falei, mas enfim, desculpe que o vídeo ficou comprido também, galera, mas eu queria passar por todo o programa e botar aqui todo o meu conhecimento que eu tenho com relação a esse programa, galera. Obrigado por terem assistido. Deixem o seu like se vocês gostaram. Valeu, fui!